Gente, a gente está aqui hoje para mais um vídeo com a Núbia Gomes, mais conhecida como Girassol. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Núbia para vocês. Primeiramente, muito obrigada, Gui, pela oportunidade, pelo convite e também para eu poder estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Gente, a história da Núbia é incrível. Hoje vocês vão poder sentir um pouquinho. Eu conheci ela num momento meio turbulento, eu acho. Mas foi assim, incrível. Tudo que. Em tão pouco tempo a gente viveu grandes histórias. Verdade. Núbia, você já está aqui há quanto tempo? Nos Estados Unidos, Isso. 27 anos. 27 anos. E o que você fez aqui nesse tempo todo? Fora as bagunças, dor de cabeça para minha mãe, estudei, eu me formei, fiz faculdade aqui nos Estados Unidos, sou formada em psicologia. Me casei, tenho uma filha linda e aí depois só vem um pouco da minha história, entra um pouco da minha história, né? Certo. Nessa tua história aí, a gente sabe, né? Aqui na questão de trabalho a gente faz de tudo nessa terra. Já trabalhei já trabalhei no companhia de mortgage, de venda de casas, mas o que eu mais trabalhei mesmo foi como babá. A última família que eu trabalhei por 9 anos. Eu praticamente criei o filho Virou deles. parte da família, né? O filho mais novo. Até hoje, quando ele começa a aprontar, eles falam, ameaça o pobre da criança. Vou ligar para a Núbia, sabe? 9 anos. Eu trabalhei para ele. Só para essa família foram 9 anos. E Núbia, quando a gente se conheceu foi por causa de uma história meio doida, né? Eu sempre Foi. te assistia, falei, queria conhecer a Núbia, Ah, queria conhecer a Núbia. Eu vou ter uma oportunidade de conhecer ela. Foi no baby shower da outra da Núbia, Núbia da formiguinha. que eu te conheci. Sim. Engraçado ele falar isso, porque eu via ele também, sabe, gente, nas redes sociais de outras amigas que eu tenho, que nós temos em comum. E eu falava, eu sei que você fez um evento Sim. que as meninas foram. Eu falava, gente, um dia eu vou crescer na vida e vou nesse evento. E eu doida pra te convidar. Eu nunca imaginei que eu iria, assim, conhecer o Guilherme, nem no lado profissional. E depois eu vou contar um pouquinho, assim, a gratidão que eu tenho por você, que eu acho, não sei se você sabe dessa gratidão, mas o Guilherme esteve na minha vida num momento, assim, que muito importante da minha vida. Certo. Quando eu queria te conhecer, você já passava pela história do teu câncer, né? Você Sim. veio nessa luta aí. E na minha família a mesma história. Minha mãe luta pelo câncer até hoje. E eu vi, todo dia que você trazia uma palavra lá, você me inspirava. Eu falava assim, nossa, quanto ela é positiva. Eu não via nada negativo no que você falava. Por mais que você poderia estar sofrendo, passando, mas você passava sempre o lado bom para mim, que estava assistindo ali do outro lado. Eu me sentia bem, apesar de você estar sofrendo, tudo, você trazia sempre o lado bom do teu tratamento, do que você estava vivendo. Sim. Você sempre foi assim? Eu acho que eu sempre fui muito alta astral. A minha história de vida, assim, acho que vamos dizer a palavra sofrimento, acho que veio muito da minha infância, né? Eu venho de pais separados, minha mãe teve que me deixar juntamente com as minhas irmãs. Eu tinha nem 2 anos de idade, nós tivemos que ficar no Brasil para minha mãe vir atrás do sonho, em busca do sonho americano. E eu fui, então, criada pelos meus avós, né? Sem a presença materna e sem a presença paterna e tal. Então, ali, eu acredito que Deus já estava me preparando para enfrentar outras dificuldades na vida que iria me transformar, eu acredito que nessa mulher que vocês falam, forte, positiva, no futuro. Porque a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe um pouquinho da nossa história. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, eu acredito que as fases que eu passei na minha vida foram me preparando para encarar uma das fases mais difíceis que eu enfrentei, né? Que foi o câncer que você já falou. E o teu câncer foi onde? Eu fui diagnosticada com câncer de mama triplo negativo em fase de metástase. Foi só na mama, amém, na mama esquerda. E eu descobri quando a minha filha tinha 8 meses de vida. Uau. Então ela amamentava ainda? Amamentava. E eu falo que deixar de amamentar minha filha foi mais dolorido do que receber o diagnóstico do câncer.
Não só pelo fato de deixar amamentar minha filha, mas o fato assim, de ver minha filha chorando 24 horas de fome e ela não aceitava nada mais. Não aceitava, minha filha não quis pegar chupeta, minha filha não quis pegar mamadeira e ela só queria o peito e eu não podia dar. Mas do outro lado você estava ali forte, passando pra gente do outro lado tudo 100%. Olha, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, Guilherme, eu lembro que é como... Eu nunca pulei de paraquedas. Você já pulou de paraquedas? Ainda não, mas vou pular. Então, vamos marcar pra gente pular junto, então. Vamos. É como se eu tivesse pulado de paraquedas e eu tentar abrir, acionar o paraquedas e eu vendo um piso lá e eu indo de cara nele e o paraquedas não abria. Porque, querendo ou não, o diagnóstico de câncer ele já vem com uma... Como que fala? Um negócio de uma sentença de morte, né? Porque o resultado não sai todo por completo, até saber o estágio, a fase, essas coisas assim. Então, assim, quando eu recebi, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu não posso mudar o meu diagnóstico, mas eu posso mudar a forma que eu vou enfrentar. Então, por isso, eu decidi enfrentar ele da forma positiva, porque eu tinha um serzinho que dependia de mim, entendeu? E eu sabia que eu ia precisar de muita força para enfrentar, tanto para mim mesma quanto para minha filha. Minha filha era um bebê de 8 meses. Não, e eu vejo quando você posta ali, você não só faz pela tua família, mas por todo mundo que está em volta. Você virou referência. Eu acho que todo mundo fala, fulano tá com doença, liga para a Núbia. Fulano precisa disso, liga para a Núbia. Você sempre tem uma palavra de conforto. Eu sempre lido, você me perguntou se tem algo na minha história que eu não gosto de tocar. Eu falo que é muito importante a gente não ter tabu, não só em questão de um diagnóstico de câncer, mas eu já passei por uma perda gestacional também, por um aborto espontâneo, e eu vejo que muitas pessoas não querem lidar, não querem falar sobre esses assuntos porque existe um tabu. E eu sou muito sem tabu, gente. Eu falo assim que é muito importante, porque através da sua vivência, da sua experiência, você tem essa oportunidade de ajudar outras pessoas, que talvez é a primeira experiência delas passando por aquilo e não sabe lidar com aquilo ou saber, por exemplo, Núbia, eu estou passando pelo tratamento de câncer. É comum acontecer isso comigo? Porque muitas das vezes os médicos não conversam com a gente, não preparam a gente para isso. Parece que eles só falam o que a gente pergunta, né? Eles não é um livro aberto. Olha, tem essa posição. E muitas das vezes eles nem respondem o que a gente pergunta também, sabe? É como se você tivesse ir lá, eles falam, eles te enchem de uma enxurrada de informação, que você tem que adquirir aquela informação, assim, em, vamos dizer, no máximo 1 hora de consulta o tratamento começa tal dia. Você vai lá, senta, recebe a químio, volta para casa, toma os seus medicamentos se tiver que tomar e assim vai até acabar, né? E me fala uma coisa, quando você fez sua última quimio, que você tocou aquele sininho, qual foi a sensação? Na verdade, aqui não se toca o sininho na última químio. Que faz o quê? Nada. Povo sem graça, gente, vamos arrumar um sino. Mas amém, Um eu vou ter a liberdade. Amém que Deus, eu falo assim, que quem me segue no Instagram sabe da minha história e eu escrevi uma carta para o câncer, no qual eu agradeço o câncer. Pode me chamar de louca. É louca mesmo. Eu agradeço o câncer, porque através do câncer eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Você é o exemplo que eu tive a oportunidade de conhecer através do câncer. Então a Camila, que você conhece, a Camila Coração, ela me surpreendeu. A Camila chegou no meu último dia de químio com cartaz, eu venci o câncer. Ali eu debulhei em lágrimas, assim, porque eu não esperava. Foi o sininho que não teve. É um sininho que eu não tinha, mas eu não esperava. Eu nunca imaginei que a Camila, eu vou confessar assim pra você, eu esperava que alguém da minha família fizesse, sabe? Mas eu sabia que não ia. Mas quando eu saí lá fora e eu vi a Camila com balão e com cartaz, e eu guardo esse cartaz até hoje, tá? Eu venci o câncer ali, assim, a minha gratidão ao câncer por ter me proporcionado com amizades maravilhosas. Você toca sim o sininho na última sessão de radioterapia. Da rádio. Da rádio, aí você toca o último, aí você toca. E no dia eu pedi permissão para os médicos
para minha filha tocar o sininho, porque aquele sininho era a mérito vitória pra dela. ela. O mérito era dela, porque a minha filha foi minha força. Núbia, a maioria das pessoas já sabe, além de consultor financeiro, uma das coisas que a gente leva muito em consideração é fazer uma fundação sólida. Então a gente trabalha com seguro de vida, com benefício em vida. E uma das primeiras vezes que a gente conversou, você me falou: Guilherme, eu tenho um seguro de vida. Sim. Foi uma felicidade enorme para mim, sabe assim, ela está protegida, ela poderia estar usando isso e até hoje ela não usou. Sim. A primeira coisa que eu fiz foi: vamos marcar um café? Deixa eu ver tua pólice, vamos resolver? Mas aí você descobriu que a felicidade não era completa, né? Que eu não fui muito bem assessorada na época que eu fiz. E vamos voltar um pouquinho atrás? Eu fiz meu seguro de vida em 2005. Eu não era casada, eu não estava namorando, eu nem tinha filhos, eu nem sabia se um dia eu ia casar, se eu ia ter filhos. Mas naquele momento, eu sempre achei muito importante todo mundo ter um seguro de vida. Eu falo assim, gente, você não está perdendo, você está ganhando. Sim, proteção nunca é demais. Nunca. Então, naquele momento, eu era a única da minha família, por incrível que pareça, nova, que tinha um seguro, que decidiu fazer um seguro de vida. E eu pensei nos meus sobrinhos. Eu tenho 4 sobrinhos. E eu lembro que eu dividi, né? Eu falei assim, olha, caso eu vier morrer, tem que ser dividido entre os 4 sobrinhos, igualmente. Mas assim, foi o motivo que eu fiz o meu seguro de vida. Até você, né, a gente se conhecer, você foi lá em casa, tomou um café, e nós descobrir que o meu seguro de vida não é tão bom quanto deveria ser se eu tivesse sido bem assessorada na época. Porque existem seguros de vida, que deveria chamar seguro de morte, e o seguro de vida com benefício em vida. Sim. Quando a gente ligou lá, e foi difícil, né? Porque aquela empresa que vendeu para uma, que vendeu para outra, que trocou de nome, e que no final, se você morrer, tua família pode receber, mas você não tinha como usar em vida. Em vida. Se você tivesse sido bem orientada, se naquele teu seguro você pudesse usar ele todo em vida, ou 80% como o nosso seguro libera estar usando em vida, teria mudado alguma coisa para você? Com certeza. Com certeza. Hoje eu estaria tendo a oportunidade de estar proporcionando tanto para mim, quanto para minha filha e para o meu esposo, momentos por conta desse seguro, né? Eu não estaria deixando somente um dinheiro caso eu viesse faltar, mas eu poderia estar usando para mim poder, ou eu não sei o que eu poderia estar usando, mas eu sei que eu poderia estar pegando aquele dinheiro em vida para estar fazendo algo. Você acha que teria facilitado o teu tratamento? Teria facilitado uma pessoa para te ajudar com tua filha? Com certeza. Nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, você sabe, né? Que aqui todo mundo tem que trabalhar. Aqui, se você não pagou seu aluguel, infelizmente você é despejado. Então, todo mundo tem que trabalhar. Então, o meu seguro de saúde, ele cobria o tratamento, né, com câncer. Mas ele não cobria o aluguel, uma babá, pessoas para poder me ajudar na recuperação, porque uma enfermeira. Não cobria isso. Então, assim, com certeza, teria mudado, tirado menos um peso das minhas costas e das costas do meu esposo, com certeza. Não, isso que a gente gosta sempre de deixar muito claro para as pessoas, né? Então, você descobriu o diagnóstico em 2005. E de lá para cá, o que você fez? O que foi parte do teu tratamento? Na verdade, eu descobri o diagnóstico em 2020. Não, o teu seguro foi feito em 2005, né? 2005, sim. E o teu diagnóstico 2021. foi... 2021. 2021. Então, 2021 para cá foi um perrengue atrás do outro. Foi um perrengue atrás do outro, porque desde então eu nunca deixei hospital assim, mês a mês, né? Então, eu sempre falei isso para minha família antes, em 2005. Eu nunca imaginei que eu iria enfrentar um diagnóstico de um câncer em 2021. Então, o que eu sempre falava com a minha família é: não deixe para amanhã o que você pode ser feito, o que você pode fazer hoje. Hoje nós sabemos, né, Guilherme, que eu não me encaixo
né? Sim, não pode fazer mais uma pólice. Isso, por conta do diagnóstico. Então, se você é uma pessoa saudável, se você está tendo a oportunidade hoje, e muitas pessoas falam assim, ah, mas isso é jogar o dinheiro fora. Gente, não é jogar um dinheiro fora. Na época, o valor que eu pago, se eu tivesse conhecido o Guilherme antes, o valor que eu pago, o benefício seria bem mais alto e bem melhor, e ainda estaria recebendo um benefício em vida. Então, o que eu sempre aconselho as pessoas, que eu sempre venho aconselhando desde 2005, eu não trabalho com isso, você sabe com isso, mas aquele negócio, quem ama, dá bons conselhos, né? Exato. E eu falo, gente, faz um seguro de vida. Você não sabe o dia de amanhã. Então, não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não espere um diagnóstico bater na sua porta, um acidente, o seu esposo que trabalha na construção, cair do prédio, que você sabe que acontece aqui nos Estados Unidos, ou queimadura, gente, qualquer coisa, bater na sua porta para você querer acordar para a vida e fazer um seguro, porque talvez pode ser tarde demais para isso, né? Exato. E é difícil, né? Sim. E muitas vezes a gente só percebe quando acontece. Muitas pessoas é por falta de informação, muita gente acha que precisa ser legal aqui, que precisa ter documento, e a gente Ou porque sabe é caro que não demais precisa. e acha que não vai dar conta de pagar. Exato. Por falar em caro, quando eu olhei o valor do teu seguro, eu falei assim, gente, com o valor que você paga do teu seguro, ou você teria 3 vezes esse valor com benefício completo, ou a gente conseguiria fazer um planejamento que no final você iria receber aquele dinheiro todo de volta. Sim. Daria pra gente fazer inúmeros cenários com aquele valor que você paga do teu seguro. Mas eu falo, aquele seguro é ruim? Não, ele não é ruim, é um seguro bom, que naquele momento foi o que aquela empresa tinha de melhor para te oferecer. Sim. Hoje tem coisas melhores, a gente poderia estar fazendo coisa melhor, mas a tua família pelo menos teve a proteção que foi o objetivo que você fez aquele seguro. Sim, o que hoje acalenta o meu coração é saber que a minha filha, né, ela tem uma proteção, né? Caso eu vier a faltar, ela tem algo ali, né? Ou seja, para o estudo dela, mas eu estou deixando algo para ela. Então eu falo que é muito importante as pessoas entenderem isso. Voltando um pouquinho lá no câncer, o teu processo, né? 2021 você teve o teu diagnóstico, você fez quimio, fez rádio. Eu vejo, né? Quando eu te conheci não tinha cabelo, agora já está cheia de cabelo. O cabelo está crescendo. Então fez quimio, fez rádio. O que você fez? Qual foi o teu processo? Eu fiz químio, eu comecei com químio, foi 2 fases de químio, né? Que nós pacientes chamamos de branca e a vermelha. Então eu fiz, foram 6 meses ao total, né? Foram 12 químios brancas toda semana. Que é mais tranquilo a branca, né? Né, assim, eu falo que é menos pior. É menos pior do que a vermelha, sim. Toda semana, eram 6 horas direto de químio, eu recebia 2 tipos de químio, remédios, né? Medicamento de químio diferente e uma imunoterapia. As 3 eram tudo juntas. E depois que acabou, eles deram um intervalo, porque a químio, ela baixa os seus também, né? Os seus glóbulos vermelhos e branco também. Ela não mata só o ruim, ela sai matando tudo. Ela não sabe distinguir. Aí eu tive uma pausa de 1 mês e depois eu comecei a fase da vermelha. Eu confesso que aquela pessoa forte que vocês veem, eu confesso que eu fui para a químio vermelha amedrontada. Mas eu sabia que eu tinha que ser forte. Mas você não deixava passar pra ninguém. Eu acho que eu não deixava passar nem pra mim mesmo. Assim, eu sabia que lá dentro eu tinha aquele medinho, mas eu olhava no espelho e eu falava assim, olha, força na peruca que você não usa. Eu falava isso pra mim no espelho. Eu falava, força na peruca que você não usa, porque eu não usei. Você nunca quis usar? Não. E o medo do meu esposo gostar da loira, da ruiva que chegasse em casa? Eu falei, não. Eu vou falar por mim, de mim. Eu enfrentei o câncer como uma fase. O meu lema é, se um diamante precisa passar pelo fogo para ser restaurado, para dar o valor dele melhor, eu sou um diamante. Eu também estava passando pelo fogo e eu ia sair muito mais forte, muito mais bonita. Então aquela fase de eu ser careca,
pálida, opaca, inchada, aquilo era um momento, uma fase da minha vida, que ia passar. E tá Em algum momento certíssima. iria passar. Então, não adiantava eu camuflar. Eu tô falando por mim, eu não condeno ninguém que faz. Porque cada pessoa se Cada sente pessoa bem lida, de uma cada pessoa maneira, lida né? com luto, seja ele qual luto que for, de uma forma diferente. Eu falei assim, eu preciso passar, eu preciso aceitar isso, porque não adianta eu camuflar, porque no final do dia eu ia tirar a peruca, eu ia tirar a maquiagem e eu ia ter que encarar a Núbia na frente do espelho. Então, por isso que eu não decidi. Eu decidi encarar a Núbia todos os dias daquele jeito. A minha mãe também não quis. A minha irmã do Brasil, Guilherme, ela me ligava, ela ficava brava. Como que você aparece no Instagram desse jeito? Eu falei, querida, vamos trabalhar com a verdade. A verdade é essa, não adianta, porque se você... Imagina se você chegasse na minha casa sem avisar um dia pra me visitar e ia dar pá! Tipo assim, no Instagram é outra coisa. Porque as pessoas poderiam até assustar, né? Então, assim, eu encarei dessa fase. Eu não coloquei peruca, eu não usava nem lenço. Na verdade, é tão cansativo cuidar de um bebê. Para eu ter que passar pelo tratamento do câncer, eu ter que acordar mais cedo para me maquiar, para me arrumar, que eu Já falo assim, deixava tudo do jeito que tem que ir. deixa do jeito que tá mais natural mesmo, sabe? Aí depois da fase da químio, eu passei pela radiação. E por último foi a cirurgia, né? Eu De prevenção, né? No meu caso, eles iam tirar ou o local onde teve o câncer, ou eu poderia fazer a mastectomia, né? Da mama esquerda foi onde que tinha um câncer. Eu decidi fazer a mastectomia completa da mama esquerda e futuramente, por prevenção, fazer a mastectomia da mama direita, né? Nesse dia a gente se encontrou. Nesse dia a gente se encontrou. Na verdade, eu fiz a mastectomia, coloquei o expansor para expandir a pele, porém, nós não sabemos ainda se foi rejeição do meu corpo, mas teve uma inflamação, uma bactéria, que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, foi onde eu estava no hospital e encontrei com o Guilherme lá. Os dois de pulseirinha do hospital. E foi nosso segundo encontro. Foi nosso segundo encontro no hospital. Olha que encontro maravilhoso, marcante. E é onde que a minha gratidão por você entra. O Guilherme, você não me conhecia, a gente tinha se encontrado só uma vez, a gente não tinha nenhum nível de amizade. Eu te conhecia, você que não me conhecia, porque não, eu te seguia, eu já sabia da tua vida inteira. Sim, mas assim, não tinha aquele nível de intimidade e de amizade. E você só saiu do meu lado quando eu entrei para a sala de cirurgia. Cara, mas pra mim parece que eu fiquei ali 2 minutos. Mas não foi 2 minutos. Você sabe que não foi 2 minutos. Não foi, mas parecia que foi. E eu entrando assim, antes deles me apagarem, né? Eu ficava imaginando, assim, gente, como que Deus realmente coloca anjos na vida da gente? Porque você talvez tinha uma agenda a ser cumprida naquele dia, você tem a sua esposa, você tem seus filhos, e você em nenhum momento falou assim... Você em nenhum momento, você olhou no seu relógio, você olhou no seu celular, talvez seu celular pipocando de mensagens, você me passando calma. E você só saiu quando eu entrei. E eu mais nervoso que você, eu não sabia nem... Até piada sem graça eu fazia. Teve uma hora que você falou, o que você vai fazer? Eu vou tirar o seio, não sei o que. Eu falei, mas vale um na mão do que 2 no sutiã. Pensa, e eu caí na gargalhada, eu não sabia o que fazer. Eu tava mais nervoso que você. Não, ali você me passou uma força, uma paz, assim. Então, assim, se algum dia eu puder te retribuir, eu acho que... retribuiu antes, eu que tava retribuindo todas as palavras. Eu falo que não tem já dinheiro. Tinha dado. Eu brinco com ele, que ele gosta de pão de queijo, eu falo assim, Guilherme, nem que eu tenho que fazer pão de queijo para você pro resto da minha vida, acho que nem isso paga aquele momento que você, assim, você tirou. Guilherme, você fez por mim coisas que gente da minha família não fez. Ah, que isso. Talvez a pessoa estava ocupada, não podia, mas se não, ela pudesse... Sim, mas você também estava ocupado. Tava, mas sim. eu pude abrir mão daquele momento ali. Mas então isso é uma gratidão, e por isso que eu falo que eu escrevi a carta do câncer por conta disso, porque eu agradeço o câncer.
eu não tenho palavras para agradecer, sabe? Pessoas que fizeram parte E da deu minha tudo vida. certo. Fez a cirurgia. Sim, graças a Deus. Aí eu tive que tirar o expansor. Aí eu fiquei sem nada, né? Ficou sem nada, porque eles não podiam mexer ali. Tinha que esperar um período de 3 meses. E no dia 15 de maio, agora, eu falei com ele só, não me faz rir, porque ainda estou no pós-cirúrgico. Mas não tem como ficar do lado dessa pessoa sem rir, gente. Não tem. 15 de maio eu fiz a reconstrução da mama. Foi uma Mas cirurgia. ninguém sabe que eu sou engraçado. Quando apareceu, parece sério. É só quem tem intimidade, então, pra saber. Porque assim, você não fica um segundo. Eu falei, Guilherme, pelo amor de Deus, tá cortado aqui embaixo, assim, não faz eu rir. Ele faz piada, gente. O tempo inteiro ele faz piada. Sabe? Mas aqui eu pareço sério. Mas tem que ser profissional, né? É. Tá certo, tá certo. Mas então, aí eu passei pela cirurgia. Foi a cirurgia mais invasiva. 10 horas de cirurgia, direto, assim. O médico devia parar, tomar um cafezinho. Eu perguntei, assim, sabe? Porque eu sou aquele tipo de paciente. Quer saber de tudo. Claro, se pudesse me manter acordada durante a cirurgia, claro, eu não queria sentir dor. Pra mim estar assistindo ali, pra saber. Ainda dá palpite, não faz isso não. Você tem certeza, assim, que você deve estar conectando esse vaso sanguíneo aí mesmo, sabe? E eu perguntei, eu falei assim, quanto tempo de cirurgia? Eles, 10 horas. Ele falou, mas pode prolongar, né? Mas o tempo é 10 horas. Normal, 10 horas. Eu falei assim, mas assim, vocês mudam, né? Assim, um senta, outro levanta, outro sai pra tomar um lanche, pra tomar um café. Aí eles... Um até foi até engraçadinho. Ele falou assim, realmente, a gente deixa você apagada lá, a gente sai, faz o que tem que fazer, depois volta. Aí eu acho que o outro, esse era o residente, eu acho que o chefe mesmo falou assim, olhou pra cara dele e falou assim, isso não é hora de brincar, sabe? Aí ele falou assim, não, a gente não faz isso. A gente eu falei, mas 10 horas em pé? 10 horas sem comer nada, sem beber uma água? Eu falei, deve ter uma enfermeira que vem com aguinha na boquinha, né? No máximo um canudinho. Deve que faz, né? Eu não tô vendo nada. Eu falei com ele, falei assim, meu filho, você pode falar o que você quiser, eu vou estar apagado, eu nem vou saber, eu nem vou lembrar, sabe? Mas foi a cirurgia mais invasiva, foi onde que eu optei por usar o meu próprio tecido do meu corpo e reconstruir a mama com o meu próprio tecido. Então tirou da barriga e colocou no seios. No seios, Agora ficou nova. Calma que ainda tem uns... Como que fala touch-ups em português? Os retoques. Tem uns retoques ainda, sabe? Ainda falta fazer o bico da mama, falta tirar do culote e preencher com gordura ainda até ficar a mama da forma que chega ao meu agrado. É o agrado dos médicos também. E quantas cirurgias você acha que você vai passar ainda? Eu acredito que de reconstrução? Eu acredito que mais umas 3. Mas são mínimas. Essa foi mais invasiva. As outras é mais. Por exemplo, vamos dizer que vai fazer o bico da mama, né? Eu não sei se o mesmo dia que faz o bico da mama é onde que vai enxertar a gordura neles. Mas aí tem que depois consertar a simetria, essas coisas assim. Mas você tinha a opção de fazer tudo artificial? Tinha. Não quis? Não quis. Tanto que quando eu cheguei para os médicos, né, para a equipe dos cirurgiões plásticos, e eu falei, porque eles logo já te falam assim, vamos colocar a prótese, né, o silicone e tal. E eu falei, não. Aí eles olharam para minha cara assim, como? Então você quer ficar reta, né? Eu falei, não. Eu falei assim, eu quero, já fui com o nome, eu quero fazer o deep flap. Eles olharam para minha cara assim, como você sabe disso? Eu falei assim, eu pesquisei, né? Eu pesquisei o que faz. Foi muito tempo em casa estudando. Não é? Eu acredito que é muito importante, porque eu acho que uma boa parte do seu tratamento, eu vou dizer 95% do seu tratamento, são pessoas decidindo por você. Decidindo o medicamento que você vai tomar, o que você tem que fazer, o que você não tem. Então, naquele momento, foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, mas é aquele momento que eu tive a oportunidade de, não, eu vou decidir o que eu realmente quero fazer. Então, o silicone eu coloquei entre os prós e os contras, assim, os benefícios que eu teria, eu iria ter usando o meu próprio tecido, as chances do meu corpo rejeitar meu próprio tecido era bem menor do que rejeitar um silicone. Aí imagina eu ter que ficar voltando para ficar tirando o silicone, para tentar... Eu falei, você não queria nem correr o risco de passar por esse processo? Não queria. Então, É você tão forte assim, que a gente vê o tempo todo,
que você fala para quem está passando por isso? Você É difícil, né? não é uma fase fácil, mas também existe uma canção em inglês que fala assim, o que não te mata te faz mais forte. E eu não sei quem escreveu essa canção, mas eu acho que essa pessoa passou por alguma coisa na vida para ela escrever essa canção, porque é muita verdade. É muita verdade. Então, assim, você tem que encarar tudo, seja um diagnóstico, seja um divórcio, seja uma perda. A gente não tem como mudar aquilo, mas você tem como mudar a forma que você vai enfrentar. Então, é muito importante você enfrentar com a mente positiva. Então, assim, o meu conselho e não é fazer merchan, porque eu falo assim que é muito importante, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você é uma pessoa ativa, saudável, porque eu era, Guilherme, eu era uma pessoa ativa, eu era vegana, eu não comia glúten. Infelizmente, eu fui diagnosticada com câncer. E que nem sempre tem a ver com o teu estilo de vida, né? Não, mas se você hoje é saudável, te prepara, porque você não sabe de amanhã. E você não vai perder. Sim. Você morrendo ou não, tendo um benefício, né, um seguro de vida, você não vai perder. Você não vai perder, você só tem a ganhar. Eu não falo nem só sobre o seguro, não. O que assim, né? A pessoa que enfrenta isso, muitas vezes a pessoa ela não vai atrás de resolver, ela espera o problema chegar. E quando a gente antecipa, seja com seguro de vida, seja com uma prevenção, o que a gente pode fazer para minimizar isso lá na frente, né? Enquanto mais a gente vai atrás de resolver, menos impacto a gente vai ter. Uma das coisas que eu mais recebia, né, compartilhando a minha história, era mulheres assim, ai, Núbia, eu senti um nódulo, mas eu tenho medo de ir no médico. Gente, é melhor você ir agora, enquanto se pode ser tratado, do que você deixar chegar a um ponto que não pode ser mais tratado. O medo, nós sempre vamos ter. Sim. Do novo, do incerto. Mas você precisa encarar o medo de frente. Eu falo que tudo na vida, ou você encara de frente, não adianta você correr. Porque, sabe aquela chinelada da mãe que voa, que te segue, que faz a curva? É o medo. Ou você encara aquele medo de frente, ou ele vai te perseguir até ele te derrubar no momento. Então, eu falo para todo mundo isso, exatamente isso. Se a gente faz a nossa parte, tudo fica mais fácil. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu senti um caroço. Eu falei, gente, eu acho que eu tô com câncer. Minha mãe passa pelo câncer, o que eu vou fazer? Começou a me dar um desespero. Eu fui no médico, o médico não precisa se preocupar, se crescer a gente olha. Eu falo, se crescer não em mim, não vai crescer. Sim. Quero que tire agora. E ela falou, baseado em quê? Eu falei, baseado que tem um monte de gente da minha família que já teve o câncer, eu não quero esperar. Ela falou, você vai passar por uma cirurgia? Vai. Vou fazer o que tiver que fazer. E um dia antes eu tinha que fazer uma palestra para 500 pessoas. Nossa. E o Luan, ele sempre comenta comigo, Gui, como que você subiu naquele palco? Como que você fez, sabendo que no dia seguinte você ia fazer uma biópsia? Eu falei, Luan, o que tinha para ser feito, eu já tinha feito. Sim. Eu preveni, eu não esperei o negócio crescer. Eu procurei o médico, eu falei, eu vou fazer o tratamento. Se eu morresse, minha família estava protegida. Sim. Se eu precisasse ficar um tempo sem trabalhar, eu tinha o seguro para me proteger. E aquilo, assim, por dentro eu estava com medo, com muito medo, insegurança. Mas eu falava assim, o que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu fui no médico, eu fiz o protocolo, tudo. Quando ela tirou, que ela me entregou no potinho, eu até gravei, eu nunca publiquei, mas eu gravei uma história contando que eu estava, por que consegui fazer daquela forma e nunca postei. Vou até soltar isso para que todo mundo possa ver. E é isso que eu vendo hoje, é tentar vender essa tranquilidade. Por mais que, né, não foi isso que me livrou do diagnóstico, mas eu estava tranquilo que se eu tivesse que passar, eu ia passar da forma mais fácil possível. Falei assim, ou a gente vai ver o problema como uma montanha ou como um quebra-mola. Sim. Então vamos passar por cima do problema e fazer resolver. E é muito importante ressaltar que homens também têm câncer de mama. E foi bem aqui assim mesmo, perto da mama mesmo. Muitas pessoas nunca imaginam que homem tem câncer de mama. Homem também tem. Que eu já fui ter tudo. Tô falando?
Não tô falando? E muitos homens, eu não sei se é algo né, de homens, assim, homem ter câncer de mama. Gente, infelizmente tem. E é muito importante vocês também tomar os métodos possíveis para se prevenir, sabe? Uhum. E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico de câncer, o certo é minha família me dar o apoio, né? Me manter calma. Eu que fui o apoio da minha família. Ficou todo mundo desesperado. Eu lembro que a minha irmã, mais assim, que eu via, né? A minha irmã do Brasil, meu esposo, gente, no tanto que ele chorava, parecia que eu tinha semanas de vida. E eu comecei a acreditar mesmo que eu tinha semanas de vida, porque o meu esposo é o responsável no hospital para tomar as decisões. Eu falei assim, gente, eu tenho certeza. Porque o meu esposo acordava, olhava para mim e chorava. Chegava em casa do trabalho, olhava para mim e chorava. É muito amor. Aí eu falei assim, não, o médico deve ter ligado para ele. Coisa que não acontece aqui nos Estados Unidos, que eles te falam a verdade na cara, Não, no né? Brasil também. Na cara. Eu falei assim, o médico ficou com pena de mim, ligou pro meu esposo, falou assim, olha, infelizmente ela tem semanas de vida, mas a gente não quer falar para assustar mais. E é isso. E eu falei assim, eu cheguei pro meu esposo e falei assim, olha, eu quero que você seja muito sincera comigo. Se eu tiver realmente semanas ou meses de vida, eu preciso saber. Enfrentar da melhor Não, forma. eu preciso saber porque eu tenho que encontrar uma esposa para você. Você tá louco, olha o que você falou pra ele. Falei, sabe por quê? Amar é isso, Guilherme. Eu não estava pensando só no meu esposo naquele momento, eu estava pensando na minha filha. Eu falei assim, eu preciso conhecer quem vai cuidar da minha filha no futuro, se eu não estiver aqui. E meu esposo falou a mesma coisa. Você é doida? Olha o que você está falando, cala sua boca. Eu falei, não, cala minha boca, não. Eu preciso encontrar uma esposa para você, para saber se eu vou, assim, se eu vou morrer em paz deixando minha filha aos cuidados de uma pessoa. Porque mãe, gente, mãe passa tudo isso na cabeça Gente, de uma eu já mãe. penso o oposto. Eu falei, não vai ter outro. Meu esposo brinca, viúva é quem morre, tá bom? Então é melhor você começar a conhecer, se algum dia der ruim pro seu lado, conhecer antes do que você vai na paz, sabe? Não. Meus filhos vão estar muito bem cuidados. Meus filhos já são grandes, já sabem se virar sozinho. Mas não, falando sério, e eu falei sem raiva, sem remorso, e eu falei com muito amor. E eu falo, gente, você tem que encarar dessa forma, assim. Imagina se eu ficasse em casa choramingando. Imagina como ficaria a minha família, meu esposo ter que sair de casa na preocupação, que seria uma preocupação a mais, de encontrar uma pessoa para cuidar da Helena, porque talvez eu iria estar caindo numa depressão. Imagina o caos que ia gerar mais, a pressão psicológica mais seria na cabeça do meu esposo e da minha família também. Então eu falo, querido, se a vida te dá um limão, pega o limão que entre em contato comigo, eu tenho várias receitas. Eu faço caipirinha. Ó, eu não bebo, mas olha, temos a receita da caipirinha, tem um mousse de limão, podemos fazer um pavê de limão, podemos fazer um cheesecake de limão. Pode tacar numa pessoa chata. É isso não, porque depois a gente paga o preço depois. Mas então, eu falo assim que o único conselho chora, pega aquelas horas. Eu lembro que assim que eu recebi o diagnóstico, eu saí do quarto, peguei a minha filha no colo, olhei dentro dos olhos da minha filha e falei, filha, a mamãe vai vencer esse câncer por você. Pronto, já estava decidido e assim foi. Entrei no banheiro da minha mãe, olhei no espelho e falei assim, olha câncer, pode vir quente que eu estou fervendo, porque você já foi vencido. E é assim que eu lido, assim. Eu falo, você é muito forte mesmo. Quando eu passo por um negocinho, eu lembro, olha a Núbia. Ontem eu fiquei um pouquinho mal, eu falei, vou ligar pra Núbia. Ele ligou. Eu nem sabia que ele estava mal, mas ele ligou mesmo. Eu sabe? falei, como que tá aí? Tá tudo bem? Mas a vida é muito curta. E depois de 2021, Guilherme, se você fosse um médico e tivesse... Eu não vou te colocar na posição de Deus, mas se você um dia chegasse para mim e falasse, Núbia, em 2021 você vai passar por um câncer. Eu com certeza iria virar para você e falar assim, não, pode preparar o funeral e pode me enterrar, porque eu não vou dar conta de passar por isso. E hoje eu olho para trás e eu falo assim, gente,
Passou. Passou. Acabou. Olha, ontem Foi duro, foi, mas... é como a mudança da estação aqui nos Estados Unidos. Ontem eu tava careca, hoje eu tô com cabelo. Olha aí. Não é? Então é assim a vida. E é a vida, é doído, mas passa. Passa. Se uva passa, meu querido. Se a Tudo estação passa. passa. Aqui nos Estados Unidos até cranberry passa. Até passa. Passa. Nubia, mas obrigado por estar, como que eu falo, né? Não é nem divulgando, né? Contribuindo. Eu acho que muita gente precisa dessas palavras. Se alguém está passando por esse momento, saiba que passa, que nada disso acontece por acaso, que tudo tem um motivo. Tem coisas que a gente não entende, né? Na hora que a gente está vivendo. Mas a gente sabe que por mais que seja caminhos dolorosos que a gente enfrenta, mas que tem um propósito. Que tudo na nossa vida, por mais que Sim. seja ruim, acontece por um motivo, né? E olha como uma oportunidade que você pode ser um canal de bênção ou de força na vida de outra pessoa. E você foi, de muitas, né? Todo mundo aí te liga, te agradece. E se eu posso contribuir com qualquer informação, sabe? Por isso que a gente tem que ser sem tabu. Não, e quando eu te conheci, eu falei, gente, olha a história da Nubia. A Nubia devia trabalhar comigo, porque você vende o exemplo de vida, de que a gente deve se preparar, fazer tudo. E falta de convite não foi, Te né? prepara, Guilherme. Te prepara. Um dia você vem, né? Um dia te você- prepara, que um dia eu deixa te eu venço- passar por essa fase de cirurgias. Um dia eu te Te venço pre- pelo cansaço. Não, você vai ver, nós vamos... O problema é que nós dois não vamos poder trabalhar junto. Imagina, eu vou fazer um show de comédia. Não vai. A gente não... Será que a gente vai vender alguma coisa? Vai, né? Muito. Porque a gente só vai... a gente- Todo mundo vai querer ir no nosso show. Não... Vai ser um show. Verdade. Vai ser um prazer enorme se um dia eu tiver a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que vai agregar muito na minha vida de conhecimentos como você. Mas obrigado por você ter tirado teu tempo, ter vindo até aqui Não, hoje. obrigada pelo convite. E eu fiquei preocupado, gente. Falei, o que eu vou fazer pra Nubia? Eu falei, só posso levar ela para um restaurante, porque não tem nem como receber ela. Não sei cozinhar esse tanto de coisa que ela Olha, gosta. não sei se isso vai pro ar não, mas eu já vou falar. Mentira. A Mel fez um bolo e ele não aguentou, ele comeu o bolo inteiro, antes que eu chegasse, sabe? Quase isso. Quase o bolo inteiro. Ele falou assim, Nubia, é muito sem graça comer um bolo frio, então eu comi quente. Mas vamos ter a oportunidade de fazer vários bolos juntos. Pode deixar que na próxima vez eu vou trazer um bolo fitness. Isso, então tá, Sabe? combinado. Próxima Combinado. vez. Muito obrigada. Obrigado, gente.